Então, a gente vai falar hoje de linguística computacional e a ideia é mostrar um retrato de uma área de pesquisa que é interdisciplinar e ela tem profissionais, né, que vêm da computação e profissionais que vêm da linguística. E a gente está num departamento que não tem essa aproximação direta com a área de linguística computacional e a gente acaba fazendo as coisas que a gente faz publicando em revistas, em congressos relacionados à inteligência artificial, a reconhecimento de padrão, e esquece um pouco que tem essa área de linguística computacional. Geralmente, a área de linguística computacional ela tem o apoio, né, nos processos dela de linguistas que fazem bases para aprendizado, essa é a história da área, né? A partir de conhecimento humano, ou seja, elas pegam um processo onde os humanos rotulam coisas e aí se aprende algo a partir disso com um modelo estatístico, ou a gente vai ver com modelos não estatísticos de conhecimento. Né? Essa área entra, para mim, assim, em xeque, né? Na área de conhecimento, quando a gente entra nessa geração de computadores e redes neurais extremamente poderosas, né? Então, várias coisas que se faziam antes, elas estão corretas, mas elas não conseguem ter o desempenho das redes neuronais, né? Isso pode ser uma tendência para sempre ou pode ser uma tendência em ondas. Quer dizer, se chega a um certo conhecimento em redes neurais, se coloca o computador fornecendo esse bando de coisas de alta qualidade, né, de resultados de alta qualidade, mas de repente agora a gente tem uma representação melhor, algum breakthrough na área de representação de conhecimento e essa área volta, né, a tá na moda, né? Então vamos lá, vamos falar então sobre linguística computacional. Normalmente eu até mostraria a capa de um livro, então eu vou mostrar aqui o site, tá? Esse Jurafsk, né, é a grande referência de teoria de linguística computacional e NLP, misturando a parte de conhecimento com a parte de estatística, né? Ele está reescrevendo o livro dele, né? Essa aqui é a versão atual do livro dele disponível, né? A última cópia de 2016, outubro de 2019, né? Mas vocês veem aqui que ele deixa, está nesse passo aqui, né? Ele vai deixando ali o que ele tem disponível, né? E a outra grande referência é uma só estatística, né? É do mesmo cara de um livro do Modern Information Retrieval, que é o Manning. Eu vou ver se eu pego o livro dele aqui. Eu acho que eu vou conseguir pegar o livro dele na Amazon. É um livro já antigo, né? Então ele na parte estatística ele é razoavelmente bom, mas obviamente que ele não tem os avanços em redes neurais, né? E o que a gente tem hoje, né? Esse livro talvez tenha até em uso público, que eu achei aqui o link dele, ó, vou até botar o link dele aqui no nosso chat, né? No nosso WhatsApp. Vou até baixar aqui. Esse livro na parte estatística básica, ele ainda é todo válido, obviamente, né? Mas não acompanhou a modernidade. Obviamente o livro não consegue acompanhar, né? Esse livro é de... Quando, quando o Bruno defendeu, ele já era meio velho, né? Mas ele tem as técnicas básicas lá bem escritas. Então, esses dois livros aí foram referências durante muito tempo, né? O Jurafsk também tem um artigo importante durante muito tempo. Uh, e, e agora a gente está olhando para essa terceira edição, mas vamos dizer assim, a gente está falando agora sobre a parte clássica, né?
pré-neural networks, pós-neural networks, mas pré as novas redes, né? E pré-word2vec também, né? Pré-embeddings. Né? Ah, mas os problemas, na verdade, a gente está mais preocupado agora com os problemas na aula de hoje. Ok? E tem soluções que na prática também não precisam ainda de embeddings, né? Ou de redes neurais profundas, recorrentes e coisas assim, como o problema do post-tagger, que é um problema simples, mas que a gente pode precisar dele muitas vezes no nosso trabalho. Então vamos lá. O que é a linguística computacional, então? Olhando aqui, pegando as janelas, botando na ordem. A definição básica é a seguinte: é uma área de conhecimento que explora as relações entre linguística e informática, né, querendo tornar possível sistemas com capacidade de reconhecer e produzir informação apresentada em linguagem natural. Então, a verdade é essa, a gente está lá desde o início da computação, praticamente, tentando entender linguagem natural, né? Tem a tarefa de compreensão, muito importante, tem a tarefa de emissão de sons que pareçam uma fala natural, né? Você vê que até hoje Alexa, né? Joyce, que é da Oi, né? O Eduardo é gravado, né? O da Oi também, estava andando consertando minha linha, né? Então você tem essas vozes, a Bia do Bradesco, né? Você sempre percebe que não são pessoas. Então a emissão também é um problema. E um problema clássico também foi a tradução. Né? É, a, a, a tradução de uma língua para outra, né? É, que a gente não vai talvez falar muito, mas hoje em dia passou de tudo da área dos linguistas para a área dos estatísticos. Né? Essa é a informação que eu tenho. Aliás, já de algum tempo atrás. Basicamente, a linguística computacional ela se divide entre uma área de estudos de corpos, né, ou de retirar informação de corpos, e uma área de processamento de linguagem natural, que normalmente pega resultados da linguística baseada em corpos. Né? Então, na linguística baseada em corpos, a gente quer obter dados a respeito da linguagem real, né, em uso por falantes da língua, né? Muita coisa relacionada à fala, que a gente não vai tratar aqui, mas, por exemplo, tem uma pesquisa grande em reconhecimento de quem está falando, né? O IME, uma época, tinha um contrato com a polícia, né? O IME, que é o Instituto Militar de Engenharia, né? Não por ser o Instituto Militar de Engenharia, mas de saber qual é, que facção está falando no rádio, qual é o bandido que está falando no rádio, tentar identificar essas coisas, né? E textos escritos, obviamente, né? E normalmente ela trabalha com corpos, quer dizer, com uma coleção de documentos disponível computacionalmente. Né? Classicamente, a gente tem no Brasil o NILC, que é um núcleo de linguística computacional que fornece bastante material. Né? Eu estava agora há pouco olhando o site do NILC, vendo se tinha coisas que a gente precisa. Né? Vou mostrar aqui a telinha deles também. Né? É da USP, mas acho até que é da USP São Carlos. A gente tem aqui o site do NILC, né? Então, nossos recursos de linguística computacional, como Corpora, né? Como parsers, né? Temos muitos aqui, né? A gente pode olhar, né? Então, ó, o Word Embeddings que a gente vai usar, agora, por exemplo, um projeto, mas eu queria usar na turma também, a gente vai tirar daqui se precisar deles em português, né? E aí tem uma coleção longa de recursos para avaliação, né, para assistência escrita, né, corpora, tratadores de analisadores sintáticos, sumarizadores, né, e eles ficam, e aqui os post-taggers, stemmers, né, lematizadores,
coisas assim, estão todas disponíveis lá no Nilk. Então, se a gente quer alguma coisa em português, né, sempre dá uma olhadinha no Nilk, às vezes a gente tem coisas em português em Stanford também, né, e eu vou mostrar outro site aqui que tem uma ferramenta bem interessante de usar. Ok, então vamos voltar aqui à nossa aula. Esses corpos, então, têm exemplos de linguagem natural e muitas vezes tem exemplos de linguagem natural comentados, né? E esse é um trabalho muito grande feito por linguistas e alunos e voluntários. Então, a gente trabalhou na tese do Bruno, né, que é de análise de sentimentos, por exemplo, com o trabalho da professora Cláudia, da PUC, que estava classificando comentários sobre filmes, né, em positivo e negativo, e marcando as palavras que diziam isso. Quer dizer, tirando o conhecimento real de pessoas, marcando com alunos, na verdade, da área de letras, e eles fizeram lá uma telinha, um sisteminha para fazer essa classificação, e a gente usou a base delas. Então tem alguns recursos também que você consegue, porque são públicos em outros lugares, ou porque se você conhece o professor que está fazendo. Então às vezes você tem uma sorte dessa. Geralmente essa área de linguística baseada em corpos, né, ela analisa o corpus para alguma coisa. E algumas vezes ela, na verdade, ela analisa na mão, e outras vezes analisa automaticamente a partir de um processo feito à mão. Então, por exemplo, você pode pegar bases como os embeddings, né, que foram geradas por eles a partir das coleções que ele tem, e você já pega aquele embedding para fazer qualquer coisa. Né? Vamos lá, então. E o outro é o processamento de linguagem natural, onde você quer interpretar ou extrair informação a partir de uma fala, né? Basicamente, o mais simples, a gente teria hoje esses atendentes de telefone que entendem quando você fala sim ou não, né? Seria um exemplo, né? E eles exigem vários subsistemas, porque apesar de parecer, talvez para as pessoas acham, é só converter a fala para texto, né? Mas esse trabalho é muito difícil, e ele é mais difícil ainda para pessoas diferentes. Então, se você fizer um sistema que reconhece como Chechel fala, né, é muito mais fácil do que como o brasileiro fala, até porque o brasileiro tem sotaques diferentes. Né? A IBM tinha um sistema de reconhecimento de voz que funcionava bem para inglês, eles trouxeram para o Brasil, tinha que ensinar, então precisa de tantas mil horas para ensinar, mas aí o sistema não foi vendendo, eles ensinaram só para um paulista. Eles tinham planejado ensinar com nordestino, norte, Rio de Janeiro. Então o sistema funciona muito bem se você fala do jeito que o morador da capital de São Paulo, né, o paulistanês, fala. Né? O paulistano fala o paulistanês. Né? Se você bota o nordestino, né, ele já não entende. Tem uma piada muito boa, é um sketch muito bom, que é de um escocês ah, tentando ir para andar no elevador controlado a voz, né? Que fizeram esse sketch. Eu estou tentando ver se eu acho aqui. Ah, então vou passar o link aqui para vocês da piada. Vou passar o link da piada aqui. É muito bom esse sketch. E a linguística computacional, então, se divide mais ou menos desde a emissão do som na fonética, na fonologia, né, até lá a interpretação do significado com contexto, que é a pragmática. Isso é importante a gente falar de níveis de significado, né? Quando você está falando de significado, você tem basicamente um nível semântico, é, é, que tenta entender as coisas de maneira independente de como são usadas. Então, qual é o significado da palavra rato?
Rato é um animal, né? E ele tem significado de animal 90% das vezes, mas rato também é alguém que delata outro alguém, né? Que tem esse significado 5% das vezes. Rato também pode ser, agora também, vou somar, agora não vai dar errado, né? Porque eu me esqueci. Se for em Portugal, por exemplo, você tem o mouse, né? Então o rato também significa o mouse. Então nós temos esses vários significados de rato, né? Eu- E a semântica busca isso, falar, nessa frase aqui, rato significa esta coisa, né? Também tem significados figurados e coisas assim. Então, para você entender o verdadeiro significado da palavra no discurso, a gente tem o estudo da pragmática, né? Então, a gente vai falar hoje desse caminho do que é o problema lá da fonética até o problema da pragmática, né? Onde é importante o contexto do uso, né? E você tenta entender as palavras na hora que eles são usadas. Isso significa, isso é bem difícil, né? E além disso, porque você tem mais de um contexto, né? Então, às vezes, você tem que saber não só o que está acontecendo naquele instante, mas tudo que as pessoas sabem, né? E essa é a verdadeira dificuldade de interpretar texto, né? E tem o famoso problema do você saber o que o outro sabe, você saber que o outro sabe, que você sabe que o outro sabe. Isso é um ciclo infinito, né? Então, por exemplo, um exemplo disso é que você vê, por exemplo, na Rede Globo, né? Quando a pessoa fala, aconteceu uma manifestação na Avenida Atlântica, né? Então, a Rede Globo, o repórter lá, está emitindo essa opinião e ela sabe que o carioca sabe que é a Avenida Atlântica, e aí ela sabe que talvez outras pessoas do Brasil não saibam o que é a Avenida Atlântica, então ele fala a praia de Copacabana, e aí ela fala, bom, todo brasileiro sabe que existe uma praia de Copacabana, né? A princesinha do mar, aquela coisa ali. Então ela não precisa explicar mais no Copacabana, no Rio de Janeiro. Ela não precisa explicar mais. Mas se for uma manifestação em Grumari, ela vai dizer, é uma praia longe do centro do Rio, conhecida por surfistas e coisas assim. Então, todo esse conhecimento comum tem que ser estudado, né, para saber o que significa a palavra naquele instante, né? Então a gente vai começar falando um pouquinho de cada coisa, né? E a fonologia, a fonética é isso. E o problema ali é um estudo da articulação do som, né? Como o ser humano gera o som e da acústica, propriedades físicas das ondas sonoras de fala, né? Então a gente tem características como ao falar, né, você junta a onda da palavra, primeira palavra com a palavra seguinte. Então tem que ter essa separação entre as palavras. A gente não fala a separação entre as palavras, como um computador até geraria, né? A gente fala a separação entre as palavras. Quando a gente fala isso, a gente junta o ão, né? Da separação entre, a separação entre. A gente junta as ondas sonoras, né? Isso é uma dificuldade da delimitação das palavras que vão ser transformadas, né? Então a fonética tem que estudar como a palavra é emitida, de onde sai, né? Tem um problema físico dessa emissão, né? Como aparecem os erros, vários tipos dessas coisas, mas também estuda a, os sons propriamente ditos, né? Então existe um, uma maneira de entender esses sons, né? E de representar todos os sons, e a gente aqui tem um quadro, mas tem tem um código internacional para representação fonética, né? O alfabeto fonético internacional.
que eu vou mostrar aqui a página da Wikipedia, né? Que é esse desenho que eu peguei, né? E que ele descreve os sons. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Assim, ó. Né? De uma maneira. Como você fala, então, a palavra esboço em francês, que é ébauche, né? Ah, então você tem aqui, ó, é um som que é um E, é um som que é um B, é semelhante a um som, e aí tem esse sh, né? International, né? Em inglês, pode mostrar aqui, mostra aqui duas pronúncias distintas, né? De international, com símbolos diferentes, nem sei quais são as duas, né? Então, alguém que estuda fonética pode escrever como uma palavra é escrita, né? E pode estudar esse relacionamento entre sons e letras, sons e grupos de letras, né? E letras e grupos de sons, né? Que podem ser interessantes, né? E, obviamente, nem toda língua tem todos os sons, né? As línguas têm sons selecionados, né? Tem um som que é o, que é o estalar da língua que existe em Zulu, por exemplo. Eu acho que é mais outra língua, mas não existe em muitas coisas, né? Você tem em chinês vários sons de A, que nós não temos tanto, né? As longos, as curtos, as aspirados, as nasalados, né? E mas existe uma limitação, isso é interessante, né? Os sons estão limitados a um conjunto finito. A gente está acostumado a saber que ninguém fala ão, né? Só o português, até só o português brasileiro fala um ão tão forte quanto o nosso, né? Então isso aí também são informações interessantes. Vamos lá. Cadê meu lugar de clicar aqui para a aula continuar? Então, se estuda as regras, né, os sons, e deixa eu ver se tem alguma mais informação importante aqui. Não, já falei, sons e grafia são diferentes, né? Sim, ok. Então a gente sai do som para a nossa gramática, né, para a nossa parte textual, para a nossa parte que a gente vai ver. Primeira parte é a morfológica, né? É, a princípio, né? Ah, esse comentário aqui, eu acho que eu já fiz algo parecido. As línguas, as principais línguas tentam fazer uma relação um para um letra som, né? Mas isso não é verdade, né? Então você tem problemas como X, né? Chuva. Por que a criança não sabe, né, se chuva é com X ou com CH? Ah, porque a gente tem duas letras que fazem o som X, né? Algumas vezes vem por causa da origem da palavra, né? É, E a gente tem, por exemplo, o E de medo e o E de queda, que vocês veem que o símbolozinho dele é um epsilon, né? Então a gente também tem maneiras de falar a nossa palavra. Ok. Então aí faz um comentário aí sobre o alfabeto fonético internacional, que eu já mostrei, fica conversado, né? E aí, né, a diferença entre a escrita, né? Isso é o que causa o problema de aprender a escrever, né? Minha conexão caiu, pedi auxílio ao helpdesk, ele disse, né, então podia ter escrito assim, minha conexão, o X podia ser um KS, né? Caiu com K, pedi auxílio, né? Por que auxílio é com X não é com S? Né? Então tem ali um exemplo de uma escrita tentando usar, né, palavras mais simples. Tem uma piada também interessante do Mark Twain sobre corrigir o inglês para tudo ficar mais fácil de escrever, e ele vai mudando o texto a cada vez que ele troca uma letra, né, para as coisas ficarem mais fáceis, ele vai escrevendo daquele jeito. No final fica super difícil de ler, né? É,
Vou mostrar aqui também. Hoje eu tenho muito que mostrar, né? Ele fala, por exemplo, no primeiro ano a gente trocaria o C, né? Que fala K ou S, e tiraria o X. Aí the only case, aí ficou K, né? In which C will be retained with the X formation. No ano 2 nós tiraríamos W, né? Então agora já está escrevendo, tá vendo? Consonant já escreve com K, e no final fica assim, finally, then, after some 20 years of. Aí eu nem consigo nem falar, né? Bom, aí fica. Isso aqui é logical, né? Coherent, né? Então já fica bem difícil de ler esse inglês modificado para ser fácil. É claro que a gente aprendeu o inglês difícil, né? E aí o primeiro problema, e o problema talvez mais importante, né? O problema mais importante é o problema de reconhecimento de fala, né? Então você tem que interpretar as ondas sonoras, né? E aí tem todo um trabalho lá da área de processamento de sinais nisso, um trabalho importante, difícil, né? Associar com elementos de fala, né? Você pode estar interessado no problema mais fácil de reconhecer só um conjunto de palavras, como sim, não, talvez, a gente tem já ferramentas boas para isso, né? Reconhecer só alguns elementos na frase, porque já te dão dica suficiente de se você quer, né? Então eu posso fazer, você deseja, o cara fala, desejo, sim, então não precisa ser só sim, mas você consegue reconhecer, né, essa questão, né, de conjuntos de palavras, né? E depois a síntese da fala, que a maior dificuldade é convencer que é humano, né? Tem uma similaridade similar à fala humana, né? Então depois, então a gente está lá, a gente reconheceu o som, e esse som a gente transforma em unidades, mas a unidade que a gente trabalha normalmente é a palavra, né? A palavra é o que tem significado, e o primeiro estudo da palavra é o estudo da forma da palavra, que é a morfologia, né? Então, o estudo do modo que as palavras são construídas a partir de unidades menores chamadas os morfemas. Então, existe uma hierarquia, né? Bom, primeiro lá embaixo, uma nuvem confusa, letra, som, vou botar aqui uma onda, né? Aí isso aqui se juntam, né, em morfemas, que se juntam em palavras, ok? A gente vai subindo isso aqui, então a nossa história, né, é por essa hierarquia, ok? Então existe aí um conhecimento até também histórico, conhecimento sobre a estrutura das palavras, e elas se formam de maneiras consistentes na língua. Existem várias maneiras de se construir motivos, né? As inflexões, né? As flexões do verbo, né? Conhecimento, então a gente tem que conhecer a estrutura da palavra. Algumas palavras, elas são mínimas já. Então a palavra árvore, ela não pode ser quebrada em palavras menores, mas ela pode ser modificada recebendo em árvores, recebendo um sufixo, né? Arvorezinhas também representando um sufixo ali, né? Que indicam algumas coisas. Então eu sei, árvores, né? Indica, o S aí indica um plural, existe uma regra na língua, e existem algumas quebras, né? Lápis, por exemplo, não é plural, não existe um lápis, porque o morfema é igual à palavra, né? É lápis, né? Arvorezinhas, uinhas, obviamente, representam um diminutivo, unha, e o S um plural. Então, essas regras de composição a gente pode aprender, né? Nas línguas ocidentais, pelo menos, né? Vamos também nos construir assim, né? Então essas unidades as palavras geralmente elas têm, às vezes elas se compõem, né? Mas basicamente a gente vai ter sufixos e prefixos, né? Que são as partes mais comuns que compõem as palavras, né?
Essas palavras, e faz parte da morfologia, né, e se separam em categorias. E essas categorias mostram, na verdade, o tipo de significado que as palavras são. Então, substantivos indicam objetos, eles podem ser é, próprios também, né, indicam uma entidade única, né, como Geraldo Chechel, né, Fluminense Futebol Clube, né, são entidades únicas, são substantivos que indicam isso, né? Você tem substantivos comuns que indicam pessoa, cachorro, homem, mulher, criança, né? Que indicam coleções. Você tem os verbos que indicam ações, né? Você tem os adjetivos que qualificam substantivos, né? Você tem preposições que servem como palavras de ligação com significados, né? Os advérbios que modificam os verbos, né? E essas palavras de uma mesma categoria têm como característica, né, compartilhar propriedades em comum. Por exemplo, todos os substantivos, né, são adequados a ter o S, né, como indicativo de plural, ou o inho como indicativo de diminutivo, ou inha. Né? Já o verbo, ele é conjugado, né, em tempo, em modo. Acho que até já falou sobre isso aqui, né? Tem vários tipos de conjugação. Algumas não se aplicam em algumas linguagens, né? Outros se aplicam. Presente, por exemplo, se aplica a toda a linguagem. Sempre tem alguém falando do presente, né? Mas pode ser que uma linguagem não tenha continuous tense do inglês, né? Ou o mais que perfeito, o pretérito mais que perfeito, né? Porque você tem três tempos básicos, né? O pretérito, o presente e o futuro, né? Do modo indicativo, do modo subjuntivo e por aí em diante, né? Então essas classes, essas categorias se dividem em dois grandes grupos: as classes abertas, né? A classe aberta, né, que são substantivos, verbos e adjetivos, e as fechadas. As fechadas, elas têm funções gramaticais específicas, né, artigos demonstrativos, quantificadores, conjunções, preposições, e normalmente não são criadas novas. Né? Eu falo aqui normalmente porque, por exemplo, você pode ter gírias para quantificadores, né, mas eles não são da palavra, né, da gramática oficial, vamos dizer, né, culta. E os substantivos, verbos e adjetivos né, são, são abertos, né? Você não consegue prever o seu futuro. Substantivo próprio, eu posso inventar nomes, né? Eu posso inventar uma coisa nova e ter um nome para essa coisa nova, né? Não existia um substantivo para telefone, né? Que inclusive a palavra telefone, né? Ela é composta de dois pedaços, né? O tele e o fone, né? Que significa falar, né, voz ou som à distância. Né? Então tem dois morfemas aí construindo a palavra. Né? E, e as classes fechadas elas vêm da construção da história da língua. Né? Eu agora não tenho essa transparência, mas eu já falei disso, só queria lembrar a nós, né, o problema de ler em inglês e ler em português, né, que language é língua e linguagem em português. Né? Então, quando a gente está falando em compreensão da língua, a gente está falando do português, né? E da linguagem é o modo de falar, né? Coisas assim. Então, várias vezes, quando há uma tradução de language, né, para linguagem, que é a tradução comum, na verdade, o problema real é um problema de língua. A gente falou isso em alguma aula lá no início. Outra característica da palavra, da categoria da palavra, né, se ele é um substantivo, se ele é um verbo, por exemplo, é a contribuição que ela dá para o significado da frase. Né? Então, o substantivo ele é um agente ou um paciente da ação explicitada pelo verbo. O verbo explicita uma ação. Né? Então, quando eu falo
Vou tentar pegar um exemplo aqui. João viu Maria. Né? Então, o verbo é ver, a ação é ver, o João é o agente que viu e a Maria é o paciente que foi vista pelo João. Né? Ainda assim, a gente tem posições comuns dessas categorias da frase. Então, uma frase na voz ativa, né, olha só, outra variação, né, quando eu falo voz ativa, geralmente o agente é o sujeito da frase é um agente que é um substantivo que está no início da frase, ou é pelo menos um sintagma nominal, quer dizer, pode ser o menino viu a menina. Então, o menino, a gente vai ver daqui a pouco, é um sintagma nominal, onde menino é um substantivo e dá o significado para tudo. Né? Em português devia ser sintagma substantival, sei lá, não sei. Né? Então, a gente tem aqui os sintagmas. Né? Então, esses sintagmas são os grupos de palavra que a gente usa para descrever o mesmo tipo de objeto ou conceito. Quando eu falo o filho do vizinho do quarto andar ganhou um caminhão de bombeiro vermelho de Natal, né? O filho do vizinho do quarto andar é o sujeito da frase e é um sintagma nominal, né, que tem como núcleo, né, quem é o sujeito? É o filho, que é um substantivo. E todo o resto ali está qualificando de alguma forma, né? Quem é filho de alguém, coisas assim, né? Qualifica de alguma forma esse sujeito do verbo ganhar, né? E quando eu falo um caminhão de bombeiro vermelho, né? O núcleo aí é o caminhão, né? Vermelho é um adjetivo, por exemplo, e todo esse objeto, que é um objeto direto, né, é um sintagma nominal, né, gerenciado, de certa forma, né, dominado pelo caminhão. Porque a representação mínima que eu podia ser é falar o filho ganhou um caminhão. Né? Acho que para fazer sentido em português, por exemplo. Né? Ou o filho do vizinho ganhou um caminhão um pouquinho maior, onde eu já sei melhor quem é esse filho. Né? Desculpe. Então a gente tem também sintagmas adjetivais, né? Faminto, muito faminto, faminto como um cavalo, né? Vermelho como fogo, né? Tem o sintagma adjetival, né? E o sintagma verbal, né? Ganhou e vai ganhar, né? Ou deveria ter ganho um caminhão vermelho como fogo de Natal, mas ganhou uma bicicleta. Ok. Né? Ok. E uma parte importante para a gente também é descobrir a categoria dessa palavra, né? E a gente pode, de certa forma, descobrir essa categoria com um erro, né? Apenas olhando para a palavra e olhando numa tabela, né? E algumas vezes a gente vai errar. Então, se eu botar assim a frase: Maria casa com José no sábado, né? E eu pegar casa, ó, só olhar na tabela, eu vou ver lá, a casa é o verbo casar, mas também é a casa, né? Então eu posso errar e escolher, vou botar aqui a casa, substantivo. E aí eu errei, ok? Então a gente tem que descobrir isso de maneiras mais inteligentes do que isso, né? Olhando para várias propriedades. E para isso a gente usa, além do ser humano, né? Obviamente, o ser humano pode olhar e dizer, mas para fazer isso automaticamente, a gente usa uma ferramenta conhecida como etiquetadores, né? Ou post-taggers. Daqui a pouco aparece o nome completo em português. Eu nunca falo, então não me lembro, né? E o reconhecimento que reconhece é um problema básico da linguística computacional. É um problema que você tem resultados bons
por aprendizado de máquina, né? A partir de textos rotulados, etiquetados, né, por humanos, ou etiquetados por outro sistema e corrigidos por humanos, por exemplo, coisas assim, né? Onde se faz uma leve análise da estrutura. Então o pessoal fala, normalmente se faz uma das soluções, é fazer um shallow parsing, né? Dar uma olhada em que ordem as coisas estão, as palavras que estão em volta, né? E você consegue reconhecer a categoria e coloca uma etiqueta lá na frase dizendo, ó, isso aqui é um verbo, isso aqui é um substantivo, né? Então, o etiquetador gramatical é um sistema responsável por identificar em uma sentença, para cada um dos itens lexicais, a categoria que esse item pertence, né? Existem alguns etiquetadores mais simples que oferecem todas as opções, mas você quer resolver o problema, né? Então tem outra definição aqui. E as classes normalmente que a gente usa incluem certamente substantivo, verbo, pronome, preposição, advérbio, conjunção, particípio, artigo, né? Mas normalmente você tem mais classes. No etiquetador, as classes do Nilk são 39 classes de etiquetagem. Eu acho que eu apaguei isso aqui, deixei para a aula de post-tag, mas fica a informação. Em inglês a gente tem o TreeBank e o Pen, que são 89 e 47 classes. Em português nós temos as classes do Nilk, que são 39, se não me engano, ou 36. Estão aqui, ó. Então as classes que o Nilk classifica, né, 36 tags que o Nilk. Bom, o Nilk também classifica, mas que ele se propõe e fornece material para você classificar, né? A gente tem aí adjetivo, advérbio, artigo, né? Número cardinal e ordinal. Veja só, vários tipos de pronome, ele reconhece o pronome na sua forma, né? Vários tipos de verbo, né? Várias locuções, acho que são os nossos sintagmas, né? As pontuações, e aí sobram 4 subcategorias que são residual, que são palavras estrangeiras, símbolos especiais, fórmulas matemáticas e coloquialismos e regionalismos, né? Além disso, ele usa símbolos, né? Então, por exemplo, se você tem a palavra do, ela não é, ela é uma contração, né, da preposição mais o artigo, então ele vai escrever prep mais arte, né? Mesóclise, aquela coisa que o Jânio gostava, dar-lhe-ei, né? Ele vai dar, por exemplo, VTD com PPOA, né? Então, VTD, a gente vai aqui, né? É verso transitivo direto, né? E PPOA tem que ser isso aqui, é pronome oblíquo ato, né? E a gente tem aqui, né? E aí, o menos ele usa para você, por exemplo, dizer quem é um índice, né? Porque, por exemplo, se você vai ter um nome próprio, né? Você pode ter o primeiro nome próprio, quando você vai classificar o segundo, se João conheceu Maria, né? João viu Maria, Maria não é o mesmo. Então você vai dizer NP1 para João, aí viu é verbo, né? E Maria é VTD, né? Verbo transitivo direto, e Maria é NP2, porque não é o mesmo lado do NP1. Então você tem esse tracinho, né? E depois também ele vai ter esse underscore aqui para identificar que é outro, dar um índicezinho lá, né? Tem uma ferramenta muito interessante que é a Visual, né? E que ela nos fornece várias interpretações, vários taggings, né? Diferentes. Eu estou buscando aqui Visual tagging. Me perdi aqui, desculpe. Estou tentando achar aqui o Visual para a gente poder olhar.
Então aqui está o Visual, né? Ele, até onde eu saiba, ele era o melhor sistema de tagging para português, né? Então você escolhe aqui, ó, a português do Brasil, né? Ele vai dizer o que ele faz. Vamos pegar aqui uma análise de máquina, né? E vamos mostrar para a gente uma estrutura em árvore, né? Da frase, né? O Fluminense será o campeão brasileiro de 2020. Tá bom? Visual Extended. Arson Show. Não sei porque ele não quis mostrar. Oh, vamos botar aqui. Isso é default. Provavelmente. Ah! É um applet, então nós vamos usar o vertical. Extended Arson Show. Então, veja só, ele constrói uma árvore, né? Né? E aqui ele vai dizendo, né? Ah, eu tenho aqui um statement, né? Eu tenho um sujeito, um predicado, um complemento, né? E aí eu tenho um determinante nominal, que é o nome que é o Fluminense, né? Aqui o P, que é o verbo, né? Ser, né? No futuro, ó, na terceira pessoa do singular, do indicativo, aqui eu não sei o que significa, né? O complemento, né? Eu tenho aqui o principal aqui, o H, né? O campeão, né? Masculino, singular. Adjetivo, né? O campeão é um nome, adjetivo brasileiro, né? Tá aqui, aí eu tenho uma continuação aqui aqui eu não sei nem porque que é H, né? Aqui 2020 é um numérico e deu uma preposição. Então ele consegue mostrar para mim, né, até algumas posições sintáticas. Okay? Eu posso pedir estrutura flat também. E essa ferramenta aqui é bastante poderosa e você pode mandar textos para lá também, né? E usar. Bom, então a gente sabendo o que são as palavras, né? Identificando os que são as palavras, isso é mais ou menos até como alguns de vocês devem ter feito compiladores, né? Talvez eu dei aula uma vez, acho que já faz muito tempo ninguém fez comigo, mas com o Zimbrão, provavelmente, aqui na UFRJ ou com outra pessoa. O próximo passo, depois de trabalhar no nível léxico, é o nível sintático. Ok? E no nível sintático, né, você tem que dizer como as sentenças estão estruturadas e combinadas, né, para gerar o significado. Então, o que você tem que entender é como a oração é formada, né, geralmente por sentença, né, e quais são suas partes constitutivas, né, e como elas se relacionam. Então, o sujeito é sujeito de que verbo, né, e o complemento é complemento de que verbo e essas relações. Então, a gente vai ter que identificar sintagmas nominais, né, sintagmas adjetivais, sintagmas verbais, né, e essa ordem, né, essa organização das palavras geralmente está em um conjunto finito de regras. Aí a gente chega a uma questão que é a seguinte: tem até escolas diferentes, né? Então, provavelmente todos vocês passaram, em algum momento, abriram um livro que se chama Gramática.
O que é o livro que se chama Gramática? Aí ele explica como é a norma culta da língua na construção de sentenças e textos, mas basicamente sentenças. Então a gramática vai dizer, né, que o verbo tem que estar concordando com o sujeito em número, né? Então, se o sujeito é singular, o menino vai, os meninos vão, né? Em português, o verbo não varia em gênero, né? E tem a norma culta. E, por outro lado, a gente tem um grupo que faz o contrário, quer dizer, que eles geram a gramática a partir da fala, ou a partir do discurso, né? Que é outra maneira de pensar. Tá? Mas, de qualquer maneira, a gente tem uma gramática que representa a língua, né? O problema é que essa gramática é muito complicada na sua forma geral e a gente trabalha com formas reduzidas dessa gramática. Então, a gente quer identificar a estrutura da frase em direção a entender o significado, né? Da mesma maneira que a gente quer saber, né, que x igual a x mais 1 significa a variável que recebe o valor da expressão x mais 1 é a variável x. A expressão x mais 1 tem que ser calculada antes, né? E aí a variável é x, que eu tenho que somar, que é o verbo que está ali, né, 1, no valor dessa variável, e aí eu tenho que guardar isso no espaço da variável x. É a mesma coisa quando eu tento interpretar uma estrutura sintática, né, da língua. O problema é que eu tenho na língua, ela não é determinado o significado de algumas questões. Né? Então, por exemplo, se eu escrever a frase o menino, o homem, aqui está ao contrário do que eu sempre falo, mas o homem viu o menino com o telescópio, eu tenho duas construções gramaticais possíveis e não posso determiná-las apenas nessa sentença qual é a correta. Né? Eu posso dizer que o homem viu o menino e o menino tinha o telescópio, né? Numa organização onde o sintagma nominal, o menino com o telescópio, é uma coisa só. E outra organização, né, é o homem viu o menino e o com o telescópio, né, é a forma como ele viu. Né? Então aí é um complemento nominal, verbal. Ou também aqui um exemplo, ele entrou na sala de muletas. A sala é de muletas ou ele estava com as muletas? Também é impossível resolver esse problema a nível gramatical e até a nível você precisa saber mais do que está em volta e às vezes nem sempre consegue resolver. Né? E normalmente isso é feito com um diagrama em forma de árvore. Esse aí é o diagrama do Visor, que eu não sei se a gente consegue mais, porque era um applet, né? Então mostra ali o Fluminense. O Fluminense é o campeão brasileiro de futebol. Veja que eu preparei esse curso provavelmente logo no ano seguinte que o Fluminense ganhou, né? Onde eu tenho uma utterance, né? A UTT, uma fala, né? Essa fala tem um sujeito, um predicado e um complemento, né? O complemento e o Fluminense. Veja só, quando eu pego essa divisão sintática, essa árvore sintática, eu começo a entender que o que eu quero dizer é Fluminense campeão. Campeão o quê? Né? Brasileiro. Campeão de quê? Né? Então eu começo a poder buscar o meu significado. Não estou dizendo que é fácil, mas que a sintaxe me permite facilitar a busca do significado. Né? Da mesma forma que isso acontece nas linguagens de programação, só que elas estão no nível de complexidade de gramática mais simples que as línguas. Né?
E aí o Visual tem essas classes aqui, né? Também fala das inflexões, né? E do português, né? Depois tem tags sintáticas, então essa primeira tag aqui é morfológica, né? Essa tag, a tag aqui já é a tag sintática, né? E tem várias aqui. Então, um exemplo aqui que a gente tem do Fluminense, exatamente do Fluminense, né? Então você tem que. Como você explica como se pode falar, né? Ou como se pode escrever? Você explica com uma gramática capaz de gerar todas as sentenças, né, da língua. Veja só, lá é linguagem, aqui todas as sentenças da língua, né? É capaz de reconhecer todas as sentenças da língua e capaz de dizer que está errado qualquer sentença que não seja da correta na língua, né? Então a gente vê um problema aí, né? A gente tem as gramáticas regulares, que são aquelas que a gente pode escrever com expressões regulares, para vocês entenderem computacionalmente falando, né? A gente, se não me engano, agora do meu curso lá atrás, né? A gente só precisa de máquinas de estado para descrever as gramáticas regulares, né? Eu tenho as gramáticas livres de contexto, que são as gramáticas da maioria das linguagens de programação, ou da maior parte da sintaxe da maioria das linguagens de programação. De vez em quando elas têm umas caidinhas que a gente pode resolver de alguma maneira, né? E essas você precisa de uma máquina de estado com duas pilhas, se não me engano. Você tem as sensíveis ao contexto, né, e os sistemas de reescrita geral. Veja que nós temos soluções para fazer análise sintática de todas essas tipos de linguagem, né, até de uma de tipo zero, só que a de tipo zero é muito mais lenta, né, e mais ainda vai gerar todas as opções possíveis, então ela demora muito, né? As de tipo 2 elas são rápidas, né? E às vezes a gente constrói linguagens artificiais, né, de programação, por exemplo, para serem muito rápidas em tipo 2 ou até mesmo de tipo 3. Quanto mais alto o número, significa que ela é mais simples, na verdade. Ela é mais artificial, né? Sim, numa gramática livre de contexto, por exemplo, você não consegue fazer a concordância verbal, né? Você não consegue dizer, porque você consegue dizer que o verbo está num certo tempo, mas você não consegue ligá-lo, né, ao sujeito, porque isso é o contexto, justamente, né? Então, na gramática com contexto, você consegue fazer essa relação, né? Existe no meio do caminho, né, entre a 2 e a 1, né, e talvez entre a 1 e a 0, né, eu não tenho certeza agora, mas entre a 2, várias gramáticas que você constrói que são o quê? São gramáticas livres de contexto, capazes de representar algum contexto. Eu consigo representar esta informação de contexto na minha gramática livre de contexto mais alguma coisa, né? Então a gente tem tipo um nível 1,5 aí. Então nós temos vários formalismos, rede de transição, phase structure grammar, GPSG, né, Pater 2, HPSG, né? E aí depende, né, o que a gente quer dizer nessas gramáticas aí intermediárias entre o contexto e o livre de contexto. Tá? A gente tem aqui um exemplo de uma gramática livre de contexto que consegue representar o menino usa chapéu. Não, então ela só está interessada nessa frase, tá? Ela gera essa frase, né? Então eu digo, ó, a minha frase é um sintagma nominal seguido de sintagma verbal. O sintagma nominal ele é sempre um determinante mais um substantivo. O sintagma verbal é sempre um verbo mais um sintagma nominal. O determinante é sempre o substantivo é sempre menino ou chapéu, e o verbo é sempre usa. Vê que eu posso gerar tanto o menino usa o chapéu, como o chapéu usa o menino. Eu posso gerar o menino usa o menino e o chapéu usa o chapéu.
Então, essas frases estão sintaticamente corretas segundo esta gramática. Ok? Então, agora, se eu colocar os plurais e a variação de gênero, né, eu consigo escrever essa gramática, só que eu posso escrever o menina usa o chapéu. E não tem solução para esse problema. Então, como é que eu faço essa solução? Basicamente, né, eu penso em rótulos anotados, ok? Então, aqui eu vou ter a minha gramática no exemplo em Patrick 2, né? Que é minha sentença é um sintagma nominal com sintagma verbal, né? E o sintagma nominal tem uma propriedade que chama número, que tem que ser igual à propriedade do sintagma verbal, número, né? E o sintagma nominal pessoa tem que ser igual à propriedade do sintagma verbal pessoa. Ok? Então aí eu já consigo gerenciar, né? E aqui os meus objetos da linguagem, eles não só têm a categoria, mas eles também têm o gênero e o número. Ah, como é que você descobre isso? Eu posso ter uma tabela ou eu posso ter uma regra de descobrir, que vai dizer, acha que o lema, né, que é menino, né, e aí se tem um S é meninos e se tem um O é gênero masculino. Ok? No caso aqui é basicamente uma tabela. É, esse tipo de coisa mais simples, mais poderoso o suficiente para várias soluções, pode ser feito nas nossas ações, lá nos nossos parsers, né? Então isso aí pode buscar de alguma maneira, né? Como comentário, né, Prolog foi criado para fazer análise sintática, né? E ele tem uma notação específica, né? Que é diferente daquela notação do dois pontos tracinho, né? Que é a notação que você pode usar em qualquer Prolog, eu devia poder, né? Onde você descreve a sintaxe de algo, né? Então aí a gente tem essa descrição, isso aí é Prolog, né? Que vai reconhecer menino usa chapéu como uma sentença válida e vai responder verdadeiro, né? Então o Prolog ele usa um analisador top-down, né? Ou seja, que ele tenta resolver os problemas da frase para os constituintes, né? Então uma resposta do Prolog é algo assim, né? Ele tenta, se você perguntar para ele, né, qual é o F, né? Ele vai tentar resolver essas coisas aqui, ele vai tentar gerar SN, né? Quando ele tenta gerar SN, ele vai encontrando até uma hora que ele gera lá e encontra um termo final. Aí ele vai subindo com essa coisa, tá? Então, o analisador top-down, ele tenta encontrar as estruturas que ele vai recebendo nas regras gramaticais, né? É... Ok, a gente já falou um pouquinho disso, né? Porque a gente tem essas regras adicionais aqui que permitem falar de tempo e coisas assim, né? Ok, vamos passar em frente disso aqui, né? O problema do top-down, né? É que ele pode entrar em loop, né? Com uma recursão, acho que é à esquerda, né? Então, quando você chega num problema de recursão à esquerda, você tem que mudar a sua gramática para evitar as recursões à esquerda, né? A outra abordagem é a bottom-up, que vai tentando montar os de baixo para cima. Então, no top-down, você vai tentando encontrar as regras e no bottom-up você vai tentando montar a estrutura de baixo para cima, né? E o defeito é que ela não pode lidar com constituintes vazios, né? Apesar de não ter problema com a recursão à esquerda, né?
Então uma variação que é o left corner, né? Que ele verifica o tipo de constituinte, então faz um top-down para aquele constituinte, né? Então é um tipo de variação. E você tem também um analisador tabular, na verdade é como se tivesse um cache, né? Quer dizer, você primeiro trata a você primeiro trata a. Vou dar um intervalinho aqui, tá, gente? Que eu perdi a voz aqui. Ok, voltando aqui então. O analisador tabular ele tem um analisador antes, né? E ele tem ali uma memória como se fosse um cache, né? Para resolver os problemas já resolvidos. Tá? Então, você resolvendo o problema da sintaxe, né? Em linguagem muito simples, você consegue até resolver a semântica, né? Imediatamente a partir da sintaxe, com um tradutor orientado à sintaxe. Normalmente, a sua resposta é uma árvore sintática, né, onde você vai ter que descobrir o significado das coisas. Né? E aí nós chegamos à semântica. Na semântica, o que nós temos é a busca do significado das expressões em linguagem natural, né? E é muito mais difícil que a sintaxe, né? Porque ela exige que você conheça sobre o que trata o discurso, certo? Sobre o que eu estou falando para poder dizer que você está falando sobre aquilo, né? E existem iniciativas de modelar o mundo todo, né? Que eu tenho até uma brasileira seguindo a Mundial, né? Então, o problema básico da semântica, né, é que palavras representam mais de uma coisa. Né? Ponto, pode ser um ponto de costura, pode ser um ponto de parada de ônibus, pode ser um ponto de um jogo, né? Pode ser um ponto geométrico, pode ser um ponto que você fez, né, um argumento num conjunto de argumentos, ponto a ponto, né? Banco, né? Se sentar, banco de dados, banco onde se põe dinheiro, né? Macaco hidráulico, né? Macaco é o animal, né? Então, essa palavra, ela estava em minha companhia, a gente não sabe se ela estava na companhia da pessoa ou na companhia da empresa, ou na sua empresa, né? E aí você tem a necessidade de construir classes de objetos e coisas assim. Então, o problema da semântica estrutural e o problema da semântica, depois a gente vai ver, lexical. Né? O problema da semântica estrutural é a ambiguidade sintática. Né? Então, a gente tem lá pessoas e animais estressados vivem na metrópole. Pessoas e animais estressados vivem na metrópole. Muito difícil, impossível de resolver. Aí, se eu estiver falando no meu texto todo, né, eu tenho uma análise, se eu fizer análise de discurso e posso descobrir que eu estou falando de animais estressados, né, todas as alunas gostam de um professor. Né? Então, isso significa o quê? Que todas as alunas gostam do mesmo professor, cada aluna gosta de um professor diferente. Né? Todos os alunos gostam de um professor, é o mesmo professor sempre. Então, esse problema é estrutural, a árvore sintática não te permite resolver esse problema, né, a nível de sentença. Né? E a semântica lexical, a palavra ir, né, o verbo ir, tem 37 definições diferentes, então você já começa lá sem saber qual é. Né? Então, existem classificações ontológicas, né, e taxonomias que existem desde o início lá do Aristóteles, tal, que a gente tenta descobrir, usar para que as coisas são. Hum,
Uma maneira de dizer o que as coisas significam, né, seria criar regras, aí estão em Prolog, né? Não, acho que não. Que vão dizendo para a gente, banco, pode ser um objeto físico ou uma instituição. Né? Banco pode ser um objeto físico ou um artefato. Né? Se ele for uma instituição, ele não é um objeto físico. Né? Tem uma regra ali. Né? Humano pode ser uma coisa, né, animado, humano pode ser uma coisa abstrata, né? E regras do tipo possui é a mesma coisa que pertence a. Então a gente pode criar regras que vão nos ajudar numa representação lógica do significado. Ainda tem o problema da representação, né? O que a coisa chegou, pode chegar, né? Então essa ideia de traços semânticos é informar no léxico, né? Que coisas que podem ser usadas, né? Olhando para a estrutura da frase, deixar algo mais claro e tentar resolver o problema semântico, né? As sociologias são modelos extralinguísticos, né, onde você constrói uma rede formal, né, abstrata, né, onde você vai dizer coisas do tipo aqui para essa frase: soldados atiraram nos homens. Você vai dizer, soldados atiram. Né, uma capacidade do soldado é atirar, né, e homens podem cair, ou podem tropeçar, ou podem morrer. São conhecimentos que você vai botar, né, numa rede, num grafo, e alguns de vocês já devem ter visto isso. Né? As ontologias viraram uma grande moda, agora já entraram no uso comum, né? Mas elas permitem que você crie estruturas bem poderosas e com nível lógico. Né? Na verdade, quando você vai usar uma ontologia para isso, você vai sempre saber que tipo de conclusões lógicas ela te permite a partir das construções que você faz na ontologia. Então, achar o significado das coisas significa buscar em algum espaço, né, o que aquela minha árvore sintática é. Uma representação lógica, um caminho, ou expressões de qualquer maneira. Né? Ou, né, e aí tem uma coisa interessante que é a seguinte: em certo momento você achou que tradução era, eu acho significado e depois traduzo para outra língua. Né? Então, veja só, se eu tiver N línguas, né, e eu quiser traduzir de uma língua 1 para uma língua 2, eu tenho N elevado a 2 opções. Né? N-1, né? Se eu tiver que transformar da língua para o significado para a língua, eu só tenho duas vezes N operações possíveis. Né? E hoje, então, sempre, de maneira lógica, assim falando, né, maneira da IA tradicional, se pensou, não, então vamos fazer isso, achar o que isso significa e depois escrever. Então tem o problema de ler, achar o significado e, dado o significado, escrever. E hoje a gente trabalha com redes neurais que traduzem direto língua a língua. Né? Não fazem esse passo de meio caminho. Né? Então, as representações semânticas que aquelas características ali vão nos levar, né? Quer dizer, falar mais sobre as palavras por meio de associar atributos, né? Ou traços a elas, né? Elas vão ser escritas, né? Em representações do tipo atributo valor, né? Que a mais famosa é até a construção dos frames, né? E na verdade você pode pensar nisso aqui, né? Um canário, né? Tem um atributo que é tipo D, sempre tem um atributo tipo D, que é um pássaro, que é um animal, que é até chegar no objeto, né? O famoso objeto que representa que todos os objetos fazem parte, né? Mas o canário tem uma propriedade cor e tem uma propriedade assobiar. E assobiar é um tipo de som, então você pode construir isso. Se você acha a palavra canário, você pode achar todas essas coisas e usar ela para construir o seu significado, né? Ou formalismos lógicos adequados, né? Do tipo que se usa em Prolog. Então voltamos agora aqui ao Prolog, né? Como, por exemplo, eu escrevo uma expressão dar x, y, z, significa que x dá y a z. Então, se eu achar uma palavra, João deu um colar para Maria,
né, eu vou traduzir isso para uma sentença lógica que é dar, João, colar, Maria. Ok? Então aqui a gente tem um exemplo em DCG em Prolog. Ok? Para poder entender Rex e Félix dorme e persegue. Né? Então é isso. Eu quero que Rex persegue Félix, né? Tenho que gerar Rex. A sentença persegue Rex Félix. Né? É interessante porque, olha só, parece que não é diferente. Poxa, mas a gente começou com a frase Rex persegue Félix. E agora você vai me escrever uma expressão lógica que é percebe Rex Félix. O que você descobriu aí? Nada? Não, eu descobri, porque eu vim, na verdade, com uma sequência de tokens, uma sequência de caracteres, num texto e tal. E isso aí já é uma expressão lógica para a qual eu tenho todo um programa, né, na verdade, ou uma ontologia, que me permite saber o que isso significa. Né? Persegue é um verbo, né, que significa que está atrás de, né? Claro que se a gente for infinitamente, né, a gente não, só tem significado que está no nosso cérebro. Tá bom? Aí não tem solução. Mas eu não estou fazendo uma manipulação de tokens. Tá? Isso eu quero deixar claro. Eu não estou fazendo uma manipulação de tokens. Eu podia ter escrito segue Félix Rex, porque eu não tenho a palavra persegue no meus significados básicos, mas eu tenho segue e eu sei que se persegue AB, eu posso escrever segue BA. Tá? É... Então, não é uma manipulação textual, é realmente escrevendo, pegando um texto ou reescrevendo num mundo lógico que permite fazer coisas. Né? Né? É, Aí tem a notação lambda, né? Que é a maneira de escrever. A gente está acostumado com os lambdas. Os lambdas eram um segredo muito grande, mas quando apareceram agora nas linguagens de programação, né, a gente ficou mais acostumado com eles, né? E eles vinham lá do Lisp, né? E do cálculo lambda, né? Do qual o Lisp foi inspirado, né? Então, simplesmente dizendo permite que a gente diga que aquilo ali é uma variável, né? Que vai ser preenchida, né? Em Prolog você não precisa do lambda, porque você começa com letra maiúscula, é uma variável. Né? Então a gente tem ali alguns tratamentos aqui em Prolog, que eu não vou me aprofundar nisso. Então aqui, né, a gente vai buscar qual é a semântica, aqui deu um exemplo, né, qual é a semântica da lista, né, Rex persegue Félix. Né? Então eu não sei a semântica é uma variável, começa com maiúscula, tá? Essa lista é uma lista, está em colchetes e todas as palavras estão em minúscula. Então elas são átomos, né? São átomos fixos, né? E eu vou chegar aqui, né? Eu passei eu tenho um F aqui. É, acho que nem são essas regras aqui, porque tem três variáveis aqui e aqui só tem uma para F. Tá? E aqui eu tenho a reconstrução. Então sai lá de baixo, né? Eu tenho Rex persegue Félix, né? Eu tenho que Rex faz o sintagma nominal, né? O Félix faz o outro sintagma nominal. E aí o lambda y, lambda x persegue xy, né? Que é a construção que me permite pegar o Félix como y, né? O perseguido. Né? Aí o sintagma verbal e o sintagma nominal do Rex eu vou permitir pegar o x, né? E vou somar lá em cima. Né? Isso é muito semelhante, né? Essa DCG, né? Só ver se eu pego alguma coisa aqui. É, é,
é muito semelhante ao que a gente faz na análise sintaxa de linguagens, né? Finalmente, a gente tem o último nível, né, que é a pragmática, né, que é o seguinte: bom, agora eu quero realmente saber sobre o que você está falando, né? Então, quando você chega e falar, eu prefiro tomar uma injeção na testa, né, eu vou analisar e falar, o Chechel prefere, em vez de fazer o relatório para o CNPq, tomar uma injeção na testa, e eu vou lá, o robô me oferece uma injeção na testa. Mas não é isso que eu estou dizendo, né? Então, na pragmática, né, a gente tem que saber o que está acontecendo, né? Por exemplo, se eu tenho o contexto, sobrou um pouco de comida, né? Bom, então tem que saber que comida sobrou, coisas assim, né? Então a gente relaciona aí a língua ao uso, né? E o estudo passa a ser não a sentença, mas o discurso completo, né? Composto de várias unidades menores e dentro de um contexto, tá? Então, por exemplo, a gente vai precisar resolver referências, né? Ah, ele foi à missa. Quem é esse ele, né? Ah, então pode dizer assim, ó. João é ateu, Mário é cristão. Nesse fim de semana ele foi à missa. Quem foi à missa? Bom, deve ter sido Mário, que é cristão, porque João é ateu, né? Pode até ter sido João, mas aí a frase está o discurso está construído de um jeito que me leva a acreditar que foi Mário, né? E uma das maneiras de que isso é tratado é com atos de fala, né? Que você diz, qual é a intenção dessa fala, né? Então a intenção pode ser comunicar que acredita na verdade de uma expressão. Então quando você faz um statement, né? Quando você faz uma afirmação, normalmente você está dizendo que você acredita naquilo, né? Ah, o povo de La Coruña é muito hospitaleiro, né? O carioca é muito informal. Então você está falando isso, né? Normalmente com a intenção de dizer que você acredita naquilo, né? Claro que pode ser ironia. Ah, o carioca sempre cumpre a promessa de visitar o amigo. Né? Os diretivos onde você quer provocar, né, o ouvinte a fazer algo, né? Então, ou proibir, ou dar uma ordem, ou dar uma permissão, né? Ou seja, na verdade é uma diretiva no sentido uma ordem, mas mais genérico ainda, que eu posso estar proibindo ele, né? Coisa assim, né? Os comissivos, onde eu me comprometo a fazer algo, né? O falante. Os expressivos, onde eu expresso um estado psicológico, não é a mesma coisa que uma crença, né? No representativo, eu expresso uma crença minha. No expressivo, eu digo como eu estou, né? E as declarações, né? Onde eu declaro que mudou um estado vigente, né? Então, acho que você foi reprovado. Então, eu estou declarando, né? Eu não acredito que você foi reprovado. Eu estou declarando que você agora está no estado reprovado, né? E aí, eu posso ter o problema de perguntar, né? Ah, professor, eu passei ou fui reprovado? Pode ser que eu tenha feito uma crença. Ah, eu acho que você foi reprovado. Eu estou declarando um estado, né? Agora, na conversa, você me diz, né? Esse trabalho aqui. Ah, esse trabalho aqui você tirou zero. Então eu estou mudando o estado, então é uma declaração. Então também não é tão fácil resolver certas classes de atos de fala, né? Mas aí você busca entender o discurso, né? A partir do que as pessoas estão fazendo naquele discurso, né? Ah, eu estou declarando. João disse que o pato. Eu posso falar, o pato é mais gostoso que frango. Então eu vou dizer, então agora eu consigo dizer,
João lá, o Chechel, acredita que pato, pato é um animal, sei lá o que e tal, é mais gostoso que frango, é um animal. Aí eu vou lá na minha ontologia, né? E diz, bom, por que o pato é mais gostoso que frango? Porque pato e frango são comidas, então eu consigo deduzir, se eu estou comparando pato com frango em relação a gosto, né? É porque eu estou gostando mais daquela comida. Então esse trabalho é muito complicado de achar o significado, né? Mas com o apoio do texto, ele continua muito complicado, mas pelo menos eu posso tentar tirar algumas dúvidas. Outra coisa importante aí que vão aparecer nas nossos trabalhos são as relações linguísticas, né? Sinônimo, antônimo, anônimo, vocês conhecem bem, né? Tem a hiperonímia e a hiponímia, né? Que é a relação de ter um significado mais estrito do que o outro, né? Animal, pato, né? A meronímia, que é, um carro e o pneu, né? Ser parte. E a holonímia é que ser a parte. Né? O merônimo é o que contém, o holônimo é o que é parte. Então tem outras coisas que a gente tem que estudar também que fazem parte das relações ali da linguística, né? Porque quando eu falo algo, né? Automóveis poluem o planeta. Né? Então, isso é um ato de fala, é um ato de fala representativo, né? E depois eu falo o, o Tesla polui menos. Menos do que, né? Então, eu tenho que saber que ele polui menos que os outros elementos do seu conjunto, que é o conjunto automóveis. Mas eu só posso concluir isso, né, se eu conheço essa relação. Né, e que eu conheço, e se eu conheço a estrutura sintática que compara algo com seus iguais. Né, e que está no discurso isso. Então veja só a complexidade da coisa. Eu pego duas frases. A primeira frase ela é absoluta e eu posso interpretá-la semanticamente bem. Automóveis poluem o planeta. A segunda frase ela é incompleta no sentido semântico. Né? Ela só é completa no discurso. O Tesla polui menos. O que é menos que o quê? Aí eu vejo, bom, menos que o quê? Então eu tenho que achar essa. Menos exige uma comparação entre A e B. Né? Aí eu vou ter lá uma expressão lógica dizendo menos exige A e B. Então eu tenho que. A eu sei, que é o Tesla. Mas quem é o B? Aí na minha frase não tem. Então eu tenho que achar a referência no meu discurso. Então aí eu tenho. Bom, o que eu falei aí perto que pode ser algo que eu estou comparando Tesla? Olha aqui, eu falei de automóveis. Eu posso comparar a Tesla com automóveis? Porque eu não posso comparar o Tesla com um pato. Não é bom. Né? Não, é uma coisa. Ok, então lá no final eu posso comparar o Tesla com uma coisa. Mas a princípio eu posso comparar o Tesla com coisas semelhantes. E automóvel é um hiperônimo de Tesla. Então, é a classe mais genérica. É muito comum, tem toda a regra, outra regra lá que é por ordem, a tal, em prologue seria por ordem, né? Então a primeira coisa que eu posso comparar algo é com um objeto da mesma classe. Aí eu procuro lá, não tem nenhum objeto da mesma classe aqui. Não tem um Ford Taurus, não tem um, um Porsche 696, não tem nada. Então eu também posso comparar com um genérico da classe. Então tem. Então isso aqui vale, eu consigo resolver o meu problema. Então essa análise de significado é extremamente complicada, né? Mas não quer dizer que o que fazer seja complicado. Né? Porque, bom, também é complicado. Né? Então, porque nós resolvemos de outra maneira. Né? Então, por exemplo, se você entrar com a frase para mim, num chatbot, né? Eu preciso da segunda via da minha conta. Né? Eu não preciso construir todo o significado do eu sou o quê? Eu sou um correntista, eu sou um cliente da minha empresa, segunda via é um objeto da conta,
porque eu vou classificar para o mecanismo de text mining que todo mundo que fala eu preciso de segunda via da minha conta, eu preciso de segunda via, eu preciso da minha conta, precisa da ação emitir segunda via. Ok? Então é isso que esses sistemas de chat fazem. Eles não buscam o significado real, mas sim um sistema de classificação das sentenças entre ações necessárias do sistema. Tá? Ou seja, na prática eles são bem mais burros do que parecem. Né? E aí ainda tem a chance no chatbot de confirmar. Ah, então você deseja a segunda via? Aí você escreve lá sim, Y, S, ok, qualquer dessas coisas, eu já começo a dirigir o discurso. Eu posso botar um botãozinho lá para você. Sim, não. Né? Então, o que a gente vê, né, é que nós temos muita competência em fazer certas coisas sem saber realmente o significado, sem ter um modelo do significado daquilo. Né? E isso faz com que apesar de ter muita gente pesquisando, né, isso não tenha essa incapacidade de modelar corretamente o significado de algo, né, não tenha um impacto grande nas nossas aplicações. Porque as nossas aplicações são mundos resumidos, né, mundos de brinquedo, até a gente poderia falar, onde a quantidade de ações necessárias em resposta às nossas demandas como usuários são limitadas, né? E eu posso fazer mecanismos outros de aprendizado ou de busca de palavras-chave de uma maneira bem burra, né, que nos permitem resolver o problema. Tá? E para verbos, nós temos a classificação. Isso aqui é para substantivo, né? E para verbos, nós temos tropônimos, né? Que diz o seguinte, né? Se você um verbo é uma espécie de atividade que faz parte. Então, sussurrar é falar. Né? Então, quem está sussurrando está falando. Entailment. Entailment, eu não sei a tradução das duas, né? Tropônimo é tropônimo, mas entailment, deixa eu ver se eu acho a tradução aqui rapidamente, né? Significa o seguinte, ó, se você está fazendo algo, então você está fazendo aquele outro, né? Também. É impossível não fazer. Né? Então, por exemplo, se você está sonhando, eu posso deduzir que você está dormindo. Isso a tradução que eu achei aqui foi vinculação, que eu não gostei, né? Mas é isso, não tem como evitar. Implica. Né? Ou é possível derivar que você, né, está dormindo. Né? Roncar, não sei, tem gente que ronca acordado, né? Ok. Existem várias aplicações, a gente vai ver isso. A gente vai ver o WordNet, mas a gente vai ver depois como faz o Postagger. Mas a verdade é que tudo que sai daqui, ele acaba podendo ser usado, ou a gente vai usar os nossos text mining para gerar coisas aqui, e a gente fica sabendo, então, que existe esse outro mundo todo de publicações, de pesquisadores, de fontes de recursos, né? Tem o Linguistic Data consórcio, né? Linguistic Data Institute, eu acho. LDC, Linguistic Data Consortium, né? Esse aqui é um site, a maioria dos nossos dados em inglês, esses caras aqui mantêm, né? E eles cobram para quem não é sócio, né? Valores grandes, né? Sociedade é $10.000 por mês, a gente não consegue, são $50.000, R$ 50.000, né? O preço de um projeto inteiro para ser sócio isso aqui. Mas ele mantém as bases lá, várias bases importantes de dados que a gente usa. Às vezes a gente tem a coleção, a gente tem várias coleções que a gente tem, porque comprou alguma vez e ficou com elas. Né? Ok. Então era isso que eu queria falar aí da área de linguística computacional. Né? É um conhecimento
Demorou bastante até para falar tudo isso. E, e aí a gente vai falar do post-tagging na próxima aula. Ok? Talvez de outra coisa, depende de que profundidade a gente for. E post-tagging já é uma atividade de aprendizado de máquina, né, como a gente vai falar. Né? Então tem a oportunidade, na verdade, no post-tagging, de falar de várias maneiras de aprender. Eu não sei se eu vou usar essa oportunidade ou não, se vou falar só uma, né? mas tem a oportunidade. Estou ainda analisando a profundidade que eu vou. Ok? Alguma pergunta? Estão todos acordados ainda?